Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês como dimensionar poste solar, método Slumens. Então, pessoal, nós só podemos dimensionar projetores para luminárias, no caso de LED, ou placa solar, bateria e controlador, através do método Slumens. Jamais você pode instalar uma lâmpada aqui sem fazer os cálculos pelo método Slumens. Então, o primeiro passo para você saber qual é a potência da lâmpada para uma altura do poste de 10 metros, largura da rua 6 metros e comprimento de um poste para o outro 30 metros, você tem que fazer o cálculo pelo método dos lumes para você encontrar a potência da lâmpada e também para encontrar a potência da placa e do controlador de carga e bateria. Sem essas dimensões aqui, jamais você vai dimensionar uma iluminação pública, certo? Seja ela iluminação externa ou iluminação interna, você é obrigado a fazer esse cálculo aqui. Pelo contrário, tem muitas instalações de iluminação pública externa e interna sem o cálculo do método dos lumes. Eles colocam qualquer potência de lâmpada e colocam aí qualquer altura de poste. O que tem mais hoje no Brasil é iluminação com ofuscamento, prejudicando a visão das pessoas, porque eles não fazem os cálculos pelo método dos lumes. Então, o primeiro passo é esse cálculo aqui, saber a altura do poste, largura da rua e o comprimento de um poste para o outro, a distância de um poste para o outro no mínimo 30 metros e no máximo 40 metros. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui está aqui o cálculo. Então, vamos lá. Então, cálculo iluminação vertical, certo? Então, toda iluminação, seja de rua ou avenida, ela é vertical, certo? Então, iluminação pública, método Slumens, luminância desejada. Eu escolhi 25 lux, porque a iluminância para avenida e ruas, ela varia de 20 a 50 lux, conforme as normas técnicas, ABNT e EC, da Europa. O que é lux? É o fluxo luminoso de 1 lume por metro quadrado. Advertência: a altura mínima de poste é 10 metros. Hoje a maioria dos engenheiros estão usando aí poste com 8, 6 metros instalando lâmpada LED. Então, neste caso, é preciso usar o poste de 10 metros. Nesse caso, nós vamos utilizar o poste de 10 metros. Então, o que é fator de manutenção? Isso aqui é muito importante, pessoal, para o cálculo de iluminação. É a perda do fluxo luminoso da lâmpada. Este fator pode variar de 0,50 a 0,90. Considerar 0,90. Porque a lâmpada é nova. Se fosse a lâmpada velha, seria 0,50. Então, fator de utilização é a relação entre o fluxo luminoso que incide sobre o referido plano e o fluxo total emitido pela lâmpada, certo? Então, esse fator varia de 0,45 a 0,89 para grandes áreas, considerado de 0,50 a 0,52, ok? Então, o que é lumes? É a potência luminosa radiante que afeta a sensibilidade do olho humano durante 1 segundo. Vamos aos cálculos de iluminação pelo método dos lumes. Então, primeiro passo, nós temos que saber a área do local. Então, está aqui os dados. Nós temos a altura do poste 10 metros, largura da rua 6 metros, comprimento de um poste para o outro 30 metros, certo? Então, largura da rua 6 metros, comprimento de um poste para o outro, a distância de um poste para o outro 30 metros. Então, 6 vezes 30, 180 metros quadrados. Calcular o lumes. Agora vamos calcular o lumes. A altura do poste é 10, está lá. Dividido por 6, a largura da rua dá 1,66. 1,66 menos 0,75, que é este caso aqui, que a gente encontrou 0,75, é aqui dos fatores, né? 0,75. Eu posso considerar de 0,75 a 0,79. Então eu considerei 0,75. Por quê? Porque a lâmpada é nova. Se fosse a lâmpada velha, seria 0,50. Então eu considerei 0,75. Eu posso considerar 0,75 ou 0,75, 0,90 para o fator de manutenção. Então, 1 menos 1,66 menos 0,75 dá 0,91. Então,
Eu pego 25 lux multiplicado por 180 metros quadrados é 4.500. Barra dividido 0,91, 0,90. 0,91 aqui é o fator de manutenção, que é a altura do poste em relação à largura da rua. Então deu 0,91, 0,90, que esse 0,90 é esse fator aqui que nós encontramos. É o fator, esse aqui, ó. Então considerei 0,90, certo? É o fator de manutenção. O fator de utilização ele é 0,4589, certo? É diferente. Então eu considerei aqui esses fatores, eu considerei aqui 0,90. Então achei 0,91, que foi a relação da altura do poste em relação à largura da rua. Então achei esse fator aqui, 0,91, multiplicado por 0,90, que é o fator de manutenção. Eu posso usar até 0,90, fator de manutenção. 0,50, 0,90. Então eu escolhi 0,90, fator de manutenção. Esse aqui é o fator de utilização, que é o 0,91. Que é a fator de utilização, a relação entre a altura do poste e a largura da rua. Esse aqui é o fator de utilização. E esse aqui é o fator de manutenção. Certo? Então, 25 multiplicado por 180 dá 4.500. Então, 0,91, 0,90 é igual a 0,81. 4.500 por 0,81 dá 5.555 lumes. Então, tá aqui, pessoal. Se dimensiona a lâmpada é por aqui. Eu achei 5.555 lumes. Então, eu tenho que ir aqui na tabela para procurar essa quantidade de lumes. Primeiro passo, você vai lá na tabela para achar a potência da lâmpada. Certo? Então, você vai lá em lumes. Você vai lá na tabela em lumes. Aqui a tabela. Se essa tabela tá aqui, ó. Tá aqui. Então deu 5.000 e pouco. Eu não quis instalar a lâmpada de 45. Eu quero uma lâmpada com a potência maior. Apesar que tem o lumes menor. Mas eu quis arredondar. Aqui ela é 45. Então eu escolhi a lâmpada de 50. Então a lâmpada de 50 ela é 4.500 lumes. Apesar que eu encontrei aqui o valor de 5. Não tem problema. Então eu vou ter que dividir esses lumes aqui, 5.500. Eu vou precisar desse valor para esta área de 180, que é isso aqui, ó. Essa área aqui, ó, 180 metros quadrados, que é o comprimento da rua vezes a largura. Então eu vou precisar dessa quantidade de lumes. Então eu vou ter que escolher lá a lâmpada com o valor próximo a esse valor aqui. Então o valor próximo que eu encontrei foi 4.500. Tem de 5.000, 4.500. Então eu escolhi a de 4.500 lumes. Então 5.555 por 4.500 dá 1.2 por uma lâmpada. Tá aqui, uma lâmpada de 50. Por que 50? Por que a potência dela é 50? Porque aqui na tabela está dizendo que é 50, pessoal. Tá aqui, a tabela está dizendo que ela é 50. Tá bem aqui a potência da lâmpada, ó. 4.500. Então é assim que se dimensiona, ó. Aqui, ó. Então a lâmpada daqui ela é de 50, porque eu já fiz os cálculos pelo método dos lumes. Eu rachei a potência da lâmpada. Agora falta calcular a placa, falta calcular o controlador e falta calcular a bateria, certo? Então eu já encontrei aqui a lâmpada de 50, já está calculado, certo? Então o segundo passo. O segundo passo você vem aqui. Eu tenho esse quadro aqui. Então, você tem que fazer esse quadro, a não ser que você queira fazer os cálculos manualmente, mas você pode fazer por essa tabela aqui, essa planilha do Excel. Aqui vai ter que especificar o nome da lâmpada, lá do poste, que é a lâmpada LED, 12 volts, uma lâmpada, 50, dá 50 total, hora dia, 12 horas, tem que colocar esse hora dia aqui, que é para poder dimensionar a placa e controlador de carga. Então, se você multiplicar 50 multiplicado por 2, dá 600. Eu coloquei hora de sol, que é para poder carregar a bateria. Eu coloquei no mínimo aqui 6 horas. E tem lugar que dá 6, 7 ou 8 horas no Brasil. Teresina, Piauí é 8 horas, mas aqui eu coloquei 6 horas. Então 600 de você dá 100. Então achei aqui a placa de 100, ó. Essa coluna, que já está dimensionada a placa. Agora eu vou achar o controlador. Eu pego o 100 dividido por 12, que é a tensão da bateria. Então o controlador de carga é 8.33 aqui, ó. Então a gente tem que ir para esses cálculos aqui para encerrar, ó.
Então, vou aplicar o fator multiplicador para a placa 1.20. Placa solar 100 vezes 1.20 é 120, ou duas placas de 85. Está aqui, ó. Certo? Controlador 8.33 multiplicado por 1.30 dá 10.82. Passou de 10, ou 20 amperes. Está aqui o controlador de 20 amperes. Está calculado. Certo? Agora vamos calcular a bateria. Lâmpada 12 volts, uma 50 watts, total 50, 12 horas por dia, 600 watts, dividido por 12, 50 ampere hora, está aí o consumo da lâmpada, pessoal. Esta lâmpada aqui, ela consome 50 ampere hora dia, essa lâmpada de 50, certo? Está aqui, conforme a tabela que eu mostrei agora, está aqui, é calculado 1 ampere hora, 50. Agora eu vou dimensionar a bateria, calcular esse que é o maior problema. Calcular a bateria. Então a potência da lâmpada é 50, tensão 12, watts hora dia 12 horas, watts dia 50 multiplicado por 12, 600 watts dia, ampere hora 600 por 12 dá 50 ampere hora, isso aqui é o que a lâmpada vai consumir durante 12 horas. Bateria escolhida, você tem que multiplicar 50 por 1.80, 90 amperes, tá aqui, 90 amperes a bateria, tá calculado. Então vamos lá. Agora eu vou calcular a autonomia. Então, pessoal, isso aqui é importante. Ninguém sabe fazer esses cálculos aqui de autonomia. Certo? Isso aqui que é importante nos cálculos de energia solar. Então, para calcular a autonomia, você tem que dividir a potência da lâmpada pela tensão da 4.16 amperes. Autonomia 50 ampere hora vezes 1.80 dividido por 12 horas é 7.5 ampere hora. Ou seja, essa bateria de 90 amperes, ela pode fornecer isso aqui, 7.5 ampere hora. É a capacidade máxima dela. E autonomia, então eu pego 7.5 por 4.16 corrente da lâmpada, dá igual 1.80. Então bateu meus cálculos aqui, ó, 1.80. Ou 2 dias. Então a autonomia da minha bateria é 2 dias, pessoal. A autonomia da minha bateria é 2 dias, já está calculado, certo? Então vamos calcular agora as placas solares, já calculei para vocês, então vou demonstrar aqui que está tudo calculado. Então nós temos duas placas de 85 e 18 volts, corrente de curto-circuito 10.2 amperes, a bateria já calculei 90 amperes, controlador de carga 20 amperes e a lâmpada de 50 watts, consumo 50 ampere hora dia. Então está aqui a luminância desejada 25 lux, 4.500 lumens. 4.500 lumens para essa área aqui para uma altura de 10 metros, largura de 6 metros e comprimento de 30 metros. Eu vou precisar de 4.500 lumens. Certo? Então é assim que se faz cálculo para dimensionar a iluminação solar, para aporte solar e também para energia elétrica convencional. Acontece que essa aqui ela é diferente porque isso aqui é energia solar, que você está mexendo com ampere hora. É diferente de watts hora. Certo? Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula aí, pessoal.